Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês, bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário MCHF11. Vamos atualizar aqui sobre alguns indicadores dele, como é renda variável, né? Toda hora está mudando. Também vamos considerar o seu último relatório gerencial desse mês de janeiro, já que no último vídeo que eu fiz dele eu tinha considerado o relatório gerencial do mês de dezembro de 2022. Além disso, no finalzinho aqui vamos falar um pouquinho sobre a subscrição do MCHF11. Percebi que lá no grupo do Telegram tem muitas pessoas ainda com dúvidas sobre essa subscrição, então vamos considerar alguns pontos lá. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Só peço aí antes sua inscrição, você que ainda não é inscrito, seu like e seu comentário, que são maneiras de você ajudar no crescimento do canal. Então vamos lá. Atualmente o MCHF11 ele está sendo negociado a R$ 8,73. Esse foi o seu fechamento de sexta-feira. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os 8,43, que foi a sua mínima, e os R$ 10,71, que foi a sua máxima. Então é notável que ele está aqui mais próximo da sua mínima dos últimos 12 meses. Ele está com dividend yield de 15,12%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e ele pagou aqui o valor total de R$ 1,32 por cada cota nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses também ele está com uma desvalorização de 16%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor justo, ou seu valor patrimonial por cota, é R$ 9,43. Como vimos lá em cima, na sexta-feira ele fechou custando R$ 8,73. Então, no momento está bem abaixo do que seria o seu preço justo. E é exatamente isso que o P sobre VP está nos mostrando, que está de 0,93. Então, atualmente o MCHF11 ele está com 7% de desconto para o que seria o seu preço justo. Em pormenores, isso quer dizer o quê? Que o patrimônio atual do MCHF11 é de R$ 304 milhões, porém o mercado só está disposto a pagar nele no momento R$ 282 milhões. Ele conta aqui com um pouco mais de R$ 8,4 milhões em caixa disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 38 mil cotistas, tem uma liquidez média diária superior aqui a 1,1 milhões de reais, uma boa liquidez diária, e tem participação do índice Infix de 0,26%. O último pagamento do MCHF11, pelo menos os últimos dois, janeiro e fevereiro desse ano de 2023, foi de 10 centavos. Ele anunciou aqui no dia 10/2 de 2023 e pagou no dia 17/2 de 2023. Vamos aqui agora para o relatório gerencial dele, fazer algumas considerações. Uma coisa que eu percebi, pessoal, que muitas pessoas têm dúvidas na onde encontrar esse relatório gerencial. É muito fácil, você vem aqui, ó. Não tem aqui indicadores, geral, contábil, portfólio, comunicado. Você vem aqui nessa opção comunicado, clica nele, ele vai lhe direcionar lá para o final da página. Aqui vocês têm todos os comunicados emitidos por esse fundo, entre eles o seu relatório gerencial. Aí é só você procurar aqui o último relatório gerencial. O último relatório gerencial emitido aqui no dia 27/1 de 2023. Clica aqui na opção abrir. Pronto, eu tenho aqui o último relatório gerencial dele. Então, muito fácil de se achar. Aqui podemos ver quem é. O gestor do MCHF11 é a Mauá Capital. Atualmente, nesse fundo é cobrado uma taxa de gestão de 0,77% ao ano. Tem uma taxa aqui de administração de 0,18% ao ano. E tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX. De que maneiras é que o MCHF11 ele investe? Ele investe de duas maneiras, porém ele divide um pouquinho essas duas maneiras. Vocês vão ver aqui mais adiante. Ele investe em CRIs, porém ele divide esses CRIs em CRIs estruturados, são CRIs criados pela própria gestora, a Mauá Capital, e ele investe nos CRIs de crédito, que são os CRIs comuns, assim como os outros fundos de papel eles fazem. A rentabilidade desses CRIs estruturados no momento está de IPCA mais 12,8%, então uma excelente rentabilidade. E nesses CRIs estruturados ele tem um valor aqui de aproximadamente 150 milhões de reais investidos. Isso corresponde a aproximadamente 47% do MCHF11. Ele tem também os CRIs de crédito, onde ele tem aqui uma rentabilidade de IPCA mais 10,8%, também uma excelente rentabilidade. E no total, nesse segmento aqui, ele tem 79,8 milhões de reais investidos, isso corresponde a aproximadamente 25% do MCHF11. Ele também tem
outros fundos imobiliários que ele investe. No total, a rentabilidade desses fundos no momento está girando ali na faixa dos 12,4% ao ano. Ele tem 74,6 milhões de reais investidos em outros fundos imobiliários. Isso corresponde a aproximadamente 24% do MCHF11. E aqui nessa tabela consolidada vocês podem ver todos os CRIs, tanto os de crédito como estruturados, que atualmente ele investe, também os fundos imobiliários de papel e de tijolo que no momento ele investe. Aí vocês podem ver aqui o nome do ativo, a classificação deles e o valor investido em cada um deles. Aqui no site Status Invest, se você quiser ver também, fica até um pouco melhor para se observar. Podemos ver todos os fundos que atualmente ele tem. Se destaca aqui o MCHY11, que é um fundo da própria gestora. Ele é um fundo de papel. Aqui no site Status Invest ele está como fundo imobiliário, porque ele é sim um fundo imobiliário, né? Mas aqui no relatório inicial do MCHF11 colocou ele como um ativo de CRI estruturado, que é um ativo da própria gestora, né? Tem essa diferença aí. Porém, os outros fundos aqui vocês podem conferir, é os mesmos que estão lá no relatório gerencial. No total aqui, se vocês passarem, ele conta atualmente com 27 fundos imobiliários que ele investe. Vamos aqui agora, pessoal, considerar um pouquinho sobre a subscrição do MCHF11. Muitas pessoas estão com dúvidas. Eu venho aqui naquela mesma aba que eu falei, comunicados. Eu vou vir nessa opção aqui, ó, do dia 15, na onde fala aqui, ó, oferta pública de distribuição de cotas. É isso que eu quero saber. Eu clico aqui na opção abrir. Direito de preferência na subscrição de cotas. Primeiramente, pessoal, o que é subscrição? Subscrição é tudo que está envolvido por trás de um fundo ele fazer a nova emissão de cotas. Qual é o objetivo de um fundo emitir novas cotas? É ele aumentar o seu patrimônio, ele ter assim mais caixa, mais recursos para fazer novos investimentos. Todo fundo, para crescer, ele tem que fazer isso. Então vamos considerar aqui apenas os pontos principais. Se você já é cotista do MCHF11, você recebeu lá na sua corretora um novo ticket, que é o MCHF12. É por meio desse que você vai exercer o seu direito à subscrição. Isso se você quiser. Se você não quiser, você deixa lá, que depois que acabar o período, aquilo lá vai sumir. Então, o que esse relatório aqui ele quer dizer? Primeiramente, essa vai ser a emissão número 3 do MCHF11. No momento, ele conta aqui com 32 milhões de cotas e ele vai fazer a emissão de mais 25 milhões de cotas. Dessa maneira, o seu patrimônio e seu número de cotas vai aumentar em 79%. Então, vai mais que dobrar. E quais são os pontos principais para eu ver se vale a pena ou não investir nessa nova emissão de cotas? A seguinte: primeiramente eu quero saber qual é o preço de emissão. O preço de emissão dessas novas cotas do MCHF11 vai ser a R$ 9,70. Mas notem o seguinte: lembra que o MCHF11 ele fechou a sexta-feira lá valendo o preço de R$ 8,73. O valor dessas novas cotas já está mais cara do que o preço atual dele. Além disso, tem aqui também o custo de distribuição, que vai ser de 30 centavos. Então, somando os R$ 9,70 mais os 30 centavos de custo de distribuição, o valor final do preço de subscrição do MCHF11 vai ser de R$ 10. Agora eu te pergunto, compensa mais o que? Você pagar R$ 10 por essas novas cotas ou você pagar R$ 8,73? Você vai pagar mais caro, sendo que você já pode comprar a R$ 8,73, você vai pagar R$ 10? Não tem lógica, né? Assim como essa emissão também não tem muita lógica, não sei porque que eles colocou a R$ 10. Mas vamos lá. O objetivo deles com essa nova emissão é arrecadar o valor aqui de 250 milhões de reais. E qual vai ser o período desse direito de preferência para quem já é cotista? Aqui mostra o início do prazo, que foi lá no dia 23/2/2023. Então, nesse dia começou e vai até aqui o dia 7/3/2023. Então, se você quiser validar o seu direito de preferência nessa nova subscrição, você tem aqui esse período para poder fazer a compra dessas novas cotas do MCHF11. E como é que eu faço essa compra? Eu venho aqui no ticket, você vai lá e efetua a compra da quantidade que você quer. Você vai colocar lá a quantidade de cotas que você quer. Por exemplo, se você tem preferência a 50 cotas dele, não necessariamente você tem que comprar 50. Talvez você só queira comprar 10 ou 20, então você coloca lá a quantidade que você quer. Só que a compra, ela não é executada no momento. Você só fez o seu direito de preferência. A compra realmente ela vai ser executada aqui onde diz, ó, liquidação. Vai ser executada lá
no dia 9/3 de 2023. Então, nesse dia, você tem que ter o valor suficiente correspondente àquelas novas cotas que você escolheu. Por exemplo, como ele vai ser negociado a R$10, se você pegou 10 cotas, nesse dia 9/3 você tem que ter R$100 lá na sua corretora para ele poder fazer a liquidação dessas cotas. E se você não quiser comprar essas novas cotas, você pode vender ela. Você não é obrigado a comprar essas novas cotas. Assim como eu fiz, eu vendi, porque não compensava eu comprar ela. Por exemplo, o meu preço atual aqui do MCHF11, meu preço médio, é de R$ 9,20 e ele está sendo negociado a R$ 8,73. Então não tem por que eu comprar ele, essas novas cotas, a R$10. Então não tem muita lógica. Então, como eu falei, você pode vender aqui na negociação dos direitos de preferência. E você tem o período aqui de 23/2 de 2023 até o dia 3/3 de 2023 para poder vender. Então, creio eu que para a maioria dos cotistas do MCHF11, essa nova subscrição ela não é uma boa opção. Assim como eu fiz, talvez compense para vocês venderem essas novas cotas que vocês têm direito de preferência. Então, pessoal, espera aí que vocês tenham entendido como é que funciona essa nova subscrição do MCHF11. Também espero aí que vocês tenham gostado da análise breve aqui do MCHF11. Como eu já mencionei, eu sou cotista dele, atualmente tem aqui 254 cotas, preço médio de R$ 9,20 e o valor investido de R$ 2.217. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons investimentos a todos e um grande abraço.